Boa noite, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma entrevista com um dos candidatos à prefeitura da nossa cidade. Durante a semana fizemos 4 sabatinas. Passaram por aqui os candidatos Eliane Garcia do PSOL, Almir Pazé e Jaime Moreira do PT, Dr. Jorge do PSDB, Dr. Zanardi do PROS. Se você não conseguiu acompanhar todas as entrevistas ou quer rever, a partir da próxima semana, nossa equipe irá disponibilizar no nosso canal do YouTube. É só acessar TV Hortolândia no YouTube. Hoje estamos com o Perugini, que é o nosso atual prefeito. A Priscila já está pronta? Tudo certo? Priscila, é com você, segue daí. TV Hortolândia entrevista os candidatos à Prefeitura de Hortolândia, essa cidade maravilhosa de Hortolândia. E ao meu lado, Ângelo Perugini. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem, Priscila, muita alegria poder falar com você. Quero cumprimentar a todos os internautas que acompanham pela TV Hortolândia, mandar um abraço carinhoso a todos vocês. É sempre uma alegria poder dividir esse tempo que a gente está disponível através desse meio virtual, já que pessoalmente a gente tem dificuldades em razão da pandemia. Isso mesmo. E atualmente, Ângelo, já prefeito, da cidade de Hortolândia, mas Hortolândia quer conhecer um pouco mais aí da sua história. Olha, Priscila, eu acredito que Hortolândia, muita gente me conhece, mas Hortolândia tem mudado muito, muita gente nova chegando aqui. E às vezes as pessoas até vêm falar, o tal do Perugini, mas não sabe quem que é ele. E acho que é muito importante saber não só a autoridade, a pessoa que representa uma comunidade, mas saber a história de vida dela. Por isso eu faço questão de falar que eu sou mineiro, eu nasci em Jacutinga, Minas Gerais. Aos 10 anos de idade eu fui para um seminário católico, onde eu queria ser padre, o que me motivou para a minha vida, eu queria fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Tinha um padre muito trabalhador na minha cidade, e copiando o que ele queria fazer, eu falei assim, eu quero ser padre para poder ajudar as pessoas, como ajuda o cônego Sebastião, que era o padre da minha cidade. E estudei como seminarista durante 14 anos. Depois fui para o Ceará, morei 2 anos no Nordeste, onde aprendi com a igreja pobre do Nordeste a respeitar as pessoas que têm mais necessidade, principalmente a me solidarizar com elas e especialmente aprender que às vezes quem não tem nada pode fazer muito um pelos outros e tem a alma grande. E por uma circunstância que só Deus pode explicar, eu vim para Hortolândia e vim para passar um período, uma semana, talvez um mês no máximo. E um dia após o outro fui ficando, foi em janeiro de 1981, e daí eu era um seminarista ainda nessa época, e comecei a ajudar nas lutas que tinham na cidade, por água, pela duplicação da SP-101, lutas pelo asfalto, e a gente começou a organizar as comunidades aqui na cidade de Hortolândia. Antigamente era Sumaré, eu também fazia uma grande luta ali na região do Matão, também na região do Cura, Bandeirantes, Bom Retiro, Denadai, aquela região toda eu circulava ali, também Nova Veneza, e trabalhava muito com aquele povo daquela região. Dessas lutas, a gente fez a luta pela reforma agrária, e de Hortolândia saíram mais de 2.000 famílias que hoje estão assentadas, tirando da terra o seu sustento no interior do estado de São Paulo, Premissão, Andradina, enfim, várias cidades do interior do estado, que tem famílias de Hortolândia que a gente organizou essas pessoas para conquistar um pedaço de terra. E em 1988 eu fui eleito vereador, tive um mandato de 4 anos, quando nos possibilitou a entrar na luta pela emancipação, e juntamente com um grupo que já se organizava aqui na região central, e eu também lá como vereador, juntamente com outros vereadores, nós participamos dessa luta e conquistamos a emancipação de Hortolândia. E na primeira eleição, eu era o vereador na época e fui candidato a prefeito e participei. Naturalmente, não ganhei a eleição, quem ganhou foi o grande prefeito Antônio Dias, e foi prefeito durante 4 anos. No segundo governo, para a eleição do segundo mandato em Hortolândia, eu fui candidato a vice, junto com o prefeito Jair Padovani, nós vencemos a eleição, eu fiquei junto com o Jair Padovani no governo por 1 ano e meio,
e até eu tenho a honra de dizer que eu fui secretário de saúde, e na época, como secretário de saúde, eu fiz o desenho do nosso hospital. Nós fomos aí em Brasília buscar esse recurso, e juntamente com o prefeito, naturalmente, Jair Padovani, negociamos com o presidente Fernando Henrique o recurso para vir para o hospital. Quando eu saí do governo, em agosto de 97, 98, o hospital já estava com as paredes altas. A gente já estava fazendo já as primeiras lajes do hospital em agosto de 98. Me doeu muito ter que sair da Secretaria de Saúde, que nós construímos unidade de saúde no Novo Ângulo, fazendo tijolos, com a ajuda da população. E daí eu saí do governo do Jair Padovani e voltei a ser candidato a prefeito de novo em 2000. E novamente perdi as eleições. E pela graça de Deus e pela vontade do povo, em 2005 eu fui eleito prefeito. Na primeira gestão que eu tive, encontramos a cidade com muitas dificuldades, que eu acho que todo mundo se lembra bem, mas sem desvalorizar nenhum o trabalho dos prefeitos que já me antecederam, e não só prefeitos, mas também Câmara de Vereadores. Todo mundo fez o que pôde, de acordo com o que podia, e também do mesmo jeito eu entrei na prefeitura em 2005 e fui reeleito em 2008 com uma votação muito excepcional. Nós tivemos quase 80% de votos na cidade. Foi uma votação extraordinária para uma reeleição e me deixou muito orgulhoso. Quando a gente indicou um candidato a prefeito, o seu Antônio Meiras na outra, e conseguimos eleger o Meira, e depois fui eleito deputado em 2014, assumi o meu mandato em 2015 e em 2016 eu me afastei do mandato para novamente ser candidato a prefeito. Então, essa é uma breve história. Naturalmente, acabei esticando um pouquinho, mas acho que as pessoas, para entender um pouquinho essa trajetória dessa vida política que não começou ontem. Pegando um gancho já para isso, né, Perugini? Perugini, por que o senhor quer ser prefeito novamente aí por mais 4 anos da cidade de Hortolândia? Então, Priscila, na verdade, eu não diria que a gente quer, mas a gente tem sonhos. Eu vivi de sonhos da minha vida. Eu tinha sonho de fazer as pessoas ter moradia, lutei por elas. Tinha sonho das pessoas ter esgoto e lutei por elas. E assim, a vida eu fui sempre... Tinha um sonho, tinha uma vontade, juntava essa vontade com outras vontades, porque eu sempre acreditei na união das pessoas. E eu tinha o sonho de ver Hortolândia diferente. A gente lutava tanto para essa cidade, a gente achava que dava certo, e a gente teve o sonho, ganhou a eleição, e o nosso sonho se tornou realidade. Quando eu vejo essa nossa cidade, que tinha zero de esgoto, eu diria que é uma das coisas que, para mim, é mais importante, que às vezes fica escondido, ninguém dá valor para isso, sabe? O esgoto está lá debaixo da terra, ninguém dá valor. Mas eu me lembro bem, quando a gente começou a fazer as primeiras canalizações de esgoto na cidade. Tinha que rasgar a calçada, as pessoas tinham que tirar a ligação da fossa para a calçada, depois tinham que cortar da calçada até a rua, daí tinha que passar num condutor no meio da rua, esse levava para um emissário um pouco maior, Isso, gente, foi feito em cada casa dessa cidade. Nós não somos uma cidade do tamanho da minha lá em Minas Gerais, que tem 25 mil habitantes e tem 200 anos. Hortolândia tem 200 mil habitantes, mas só tem 30. É o contrário do que Jacutinga tem. Jacutinga tem 30 e tem 200 anos. Hortolândia tem 200 mil habitantes e tem 30 anos. Então, nós temos conseguido fazer esgoto nessa cidade. E a gente fala que foi uma parceria do governo do estado, através da Sabesp e a prefeitura. Mas a prefeitura não foi só apenas alguém que concedeu e ficou de braço cruzado assistindo a Sabesp fazer a obra. A prefeitura, em todos os mandatos meus, colocou equipes para ajudar a fazer a rede coletora de esgoto na cidade. Nós contratávamos, às vezes a Sabesp colocava 2 equipes, a prefeitura colocava 4, porque nós entendemos que para uma cidade ter dignidade para as pessoas, precisa de ter rede de esgoto. Eu vejo a cidade hoje cheia de prédio,
cheio de moradias. Não existiria nada disso se não tivesse rede de esgoto. Eu cito como exemplo esse prédio que está aqui do lado. Esse prédio que está do lado, o maior prédio da cidade de Hortolândia, até 10 anos atrás, ele tem 8 ou 9 andares, um prédio amarelo e azul que tem aqui na região do Remanso. Esse prédio, ele ficou aberto durante vários anos, mas não podia abrir porque não tinha rede de esgoto na cidade. Só depois, em 2008, 2009, que nós fizemos rede de esgoto, que pôde ligar a rede de esgoto aqui do Remanso, e daí pôde os apartamentos. E assim, hoje você anda pela cidade inteira, a cidade está se verticalizando, porque a cidade teve capacidade de fazer rede coletora de esgoto. Às vezes eu passo na rua e vejo as ruas cortadas, cheias de buraco, e eu vejo aquela escama, sabe, uma atrás da outra, e às vezes as pessoas reclamam, nossa, a prefeitura precisa recapear, precisa sim. Mas eu dou graças a Deus da gente ter esses buracos na rua, porque em frente a cada buraco daquele tem um esgotamento sanitário, tem o nosso esgoto que vai para a rede coletor, para a estação de tratamento, que ali é tratado, não joga, não polui os rios nem da cidade e nem da cidade vizinha, que é Sumaré. Todo o esgoto que sai de Hortolândia vai como água limpa e vai servir para alimentar o rio Piracicaba, um rio importante para a alimentação do nosso estado de São Paulo. Então, são coisas estruturais que nós fizemos. Eu acho que uma administração que a gente sonhava desde o começo, a gente pensava assim, nós não vamos fazer coisas superficiais, não. Nós queremos fazer coisas que são estruturais. Daí fomos para o asfalto e mergulhamos fundo no asfalto. E uma das coisas que mais me orgulha também foi ter feito o asfalto numa circunstância que não tinha recurso, não tinha legislação, era proibido fazer. Nós rebentamos as leis, nós mudamos o curso da história e fizemos asfalto sem cobrança. Não foi invenção minha. Foi invenção da cabeça do povo. O povo achava que era injusto, porque aprovou o loteamento e não previu que a imobiliária fosse obrigada a fazer rede de esgoto. O povo falava isso. E eu saquei essa jogada do povo, falei, o povo tem razão. Se fez o loteamento, aprovou, é obrigação da imobiliária fazer rede coletor de esgoto e fazer asfalto. Portanto, se o poder público não obrigou a imobiliária a fazer a rede de asfalto, é obrigação do poder público agora executar a obra e não cobrar da pobre das famílias, que muitas vezes são obrigadas a vender o próprio terreno porque não consegue pagar o lote. A partir desse momento, em 2005, Hortolândia, ninguém pagou mais asfalto. Ainda falta alguns bairros para fazer asfalto. E quando acontecer da gente ter condição de fazer, porque precisa agora de ter rede de esgoto, quando for fazer, vai ser com rede de esgoto primeiro e vai ser sem cobrança, na porta do rico e na porta do pobre. E em tudo isso é direito ganho e garantido pela confiança que o povo tem em si mesmo. Por isso, entre essas coisas estruturantes, Priscila, tem uma das coisas que às vezes as pessoas já perderam a noção do que significa. Hortolândia é uma cidade que não tem rios, que não tem pouca água, e é uma das cidades que no passado a gente constatou que tinha 2 graus mais quentes de qualquer cidade da região. Então nós precisávamos de ter um projeto estruturante para a cidade do ponto de vista de todo esse macro drenagem que a gente chama de preservação dos córregos, dos rios e segurar a água dentro da cidade. Sabe o que nós fizemos? Fomos em 1964, resgatamos um projeto do DAEE, do governo do estado, e esse projeto de macrodrenagem, nós falamos, vamos implantar em Hortolândia. Esse projeto de macrodrenagem, de 1964 do DAEE, que está aí nos anais para todo mundo buscar, era um projeto para a região metropolitana de Campinas, prevendo a recuperação de saneamento e macrodrenagem da região metropolitana. Então começava em Campinas, no Ribeirão Quilombo, lá em Campinas, passava por Paulínia, Sumaré, Hortolândia, ia até Nova Odessa e até Americana.
Nós somos para o governo federal, eu era presidente da região metropolitana em 2007, fomos para o governo federal, apresentamos o projeto, a ministra, ainda por coincidência, eu ainda me lembro bem, com ela a gente negociava, a ministra Dilma, de Minas e Energia, sei lá qual era o ministério dela na época, não estou lembrado, mas ela estava lá no gabinete do presidente Lula, e nós negociamos com ela, e a região metropolitana recebeu 500 milhões de reais para fazer macrodrenagem nessa região. Priscila, de todas essas cidades, Hortolândia recebeu 70 milhões. As outras cidades, uma era 120, Sumaré, eu não sei quanto que era, Campinas, cada um era 80, 100, 120. Eram 6 cidades da região que receberam 500 milhões, nós ficamos com 60, 10% dos 500 milhões. O que aconteceu? Por bênção de Deus, Hortolândia foi o único município que conseguiu gastar esse dinheiro e aplicar esse dinheiro na macrodrenagem de Hortolândia. Por isso, quando a gente passa na cidade e vê Lago da Fé, o pessoal, mas de onde veio esse Lago da Fé? Como é que faz um negócio daquele ali no meio da cidade? Aonde? Vai lá no Remanso. De onde veio aquele remanso? Como é que foi aquilo ali? Vai lá na Ponte da Esperança, na ponte está debaixo dela. Ali está assoreado hoje, nós vamos limpar tudo aquilo ali agora. Mas ali é outro lago, ali vai ser outro lago, nós vamos urbanizar aquilo ali tudo. É outro lago, de macro, segurando águas. Nós fizemos isso no Amanda, seguramos água na Amanda. Lá está como demonstração e modelo o Irmã Dorothy, que tem aquela lagoa linda de águas claras, nós seguramos aquilo ali. E a canalização do Ribeirão Jacuba, desde do Remanso das Águas até a região central. O pessoal lá, hoje, a gente percebe que aquele centro velho que a gente faz está meio com uma cara meia feia, parece com uma sensação de abandonado. Mas as pessoas esquecem como era isso há 8, 10 anos atrás. Aquele rio mal acabado, que quando chegava janeiro, começava a tragédia dos comércios da região central. Era água que não cabia mais, era 3, 4 vezes no mês de janeiro, 2, 3 vezes no mês de fevereiro, a água inundava as lojas ali do centro, o Bradesco, o posto de gasolina, aquela região de central era aquela sujeira, era aquela imundícia, a pontinha toda hora caía, interrompia o tráfego, não pelo trem, mas interrompia o tráfego por causa da ponte ali, que era uma vergonha. Nós bolamos esse projeto de macrodrenagem, de reestruturação da cidade e criamos essa macroestrutura, que hoje dá para me construir a avenida dos 2 lados da canalização, que dá para ter o Lago do Remanso, hoje a gente urbanizar, dá para a gente pensar em avenidas lá perto do Lago da Fé, fazer o Panaíno, porque estruturamos o básico. Por isso que quando a gente fez o primeiro governo, que eu achei que foi fundamental, que nós não olhávamos para o governo para fazer coisinhas, sabe? Arrumar pracinha, até fazia, mas não era isso o nosso escopo principal. O nosso projeto sempre foi olhar para a raiz do problema. E uma coisa interessante, Priscila, é que esses projetos, nenhum deles é de curto prazo. Às vezes as pessoas falam, mas o que fez o governo em 4 anos? 4 anos, nesses primeiros 4 anos que eu tive no governo, Priscila, nós fizemos um pouquinho de asfalto, um pouquinho de rede de esgoto, essa macrodrenagem nem tinha começado ainda, mas você começa a pensar ela lá atrás, você planeja, você começa a fazer fundamentar, e no segundo mandato que a gente conclui grande parte dos projetos que você semeou no primeiro mandato. Por isso que nós chegamos hoje nesse mandato agora, e olha, Priscila, eu vou dizer para você, o que nós fizemos agora nesse governo chega a ser 20% do que vai acontecer no segundo, que já está com recurso preparado, que já está com projeto pronto, que já está com desapropriação feita, porque uma coisa é a iniciativa privada, que quando ela precisa de executar uma obra, ela pega o dinheiro no banco, vai lá, negocia com o proprietário a área, ela vai lá e compra e faz. O poder público não é assim, você tem que desapropriar. Para desapropriar uma área é a coisa mais complicada, tem recursos, é coisa demorada, então são todos procedimentos muito lentos. Então, a gente conseguir fazer tudo o que nós fizemos nesse primeiro e segundo mandato, dá uma satisfação tão grande. A gente começou lá já a sonhar com a escola de tempo integral, ampliou agora nesse governo, e a escola de tempo integral não saiu da nossa visão, ainda está lá no fundo e vamos construir ainda. Então, projetos que têm raízes não são projetos de 4 anos, são projetos de 10, 15, 20 anos. E por que eu quero ser prefeito
muito, mais uma vez, e eu me sinto orgulhoso de poder continuar esse sonho se realizando, porque nós estamos começando agora. O melhor ainda está por vir. O melhor do que vai ser construído, Priscila, vai ser construído agora. Nós só plantamos algumas sementes nesse governo e vamos plantar mais. Olha, e vou dizer para vocês, se eu tivesse jeito de ser prefeito daqui 50 vezes, pelo povo de Hortolândia me dá gosto de ser. Porque é um povo que sonha, um povo sonhador. Eu acho que assim, política é que nem casamento. Tem o noivo e tem a noiva. O noivo pode querer, mas se a noiva não quiser, não funciona. Se a noiva quiser, mas o noivo não quiser, não funciona. O amor que tem no noivado é o mesmo que tem numa relação dessa minha com a cidade de Hortolândia. Eu tenho uma relação de gratidão com o povo de Hortolândia. Eles me elegeram já, eu acho que é quinta, sexta vez, por deputado, quase 100 mil votos, eleito prefeito, eleito de tudo quanto é. Então, na verdade, eu dizia no passado assim, que eu preciso de beijar o pé do povo de Hortolândia toda vez, porque o povo confiou em mim. O povo confia. E confiança não tem preço. Confiança não tem preço. Por isso, é uma história de amor entre eu e esse povo querido, que às vezes as pessoas agradecem para mim, eu falo, não agradece não, eu que tenho que agradecer. Agradecer pela essa confiança, essa amizade. O resto, tudo é bobagem. E eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muitos sonhos juntos para fazer muita coisa boa para muita gente. Perugini, e falando em desafios, quais serão os desafios travados aí, que serão necessários para agora superar o pós-pandemia? A pandemia foi uma coisa inédita no mundo, que fez todo mundo se ajoelhar diante de uma doença que afetou a saúde, a vida, muitas vidas perdidas, e principalmente afetou também a economia. Quando iniciou a pandemia, meio sem saber muito como fazer, porque ninguém sabia, nós decidimos tomar uma posição. Vamos salvar vidas. O restante das coisas deixa para olhar para depois. E assim nós focamos. O resultado foi que a satisfação de dizer que Hortolândia está entre os melhores índices de recuperados da pandemia significa que nós salvamos mais de uma vida, mais de 10 vidas, mais de 100 vidas nós salvamos pelas atitudes corretas que nós tivemos. Então, cada vez que eu imagino uma casa que não perdeu um ente querido, eu fico, olha, valeu a pena a gente ter passado por esse esforço todo. Às vezes a gente entende que as pessoas... E foi um tempo difícil, porque era muito escuro. Então, um falava uma coisa, outro falava outra. Existia contra-informação. E as pessoas falando coisas absurdas e que deixou todo mundo muito conturbado. E a gente tinha que manter o foco, manter o objetivo. E foi isso que nós fizemos. Nós, priorizando vidas, nós não esquecemos que as pessoas precisam de se alimentar, precisam ter comida. Nós não esquecemos da questão social. Distribuímos na pandemia mais de 120 mil cestas básicas, kits de alimentação. Foi 40 mil famílias atendidas todo mês com alimentação. Quer dizer, mais da metade da cidade tinha garantido comida dentro de casa. Em outras palavras, nós pensamos, ninguém vai passar fome nessa cidade na pandemia. E foi isso que nós trabalhamos para isso. Fizemos descontaminação de ruas e a coisa fundamental, nós estávamos prontos para iniciar a reforma do hospital. Foi uma luta para conquistar o recurso. O recurso era da deputada Ana Perugini, ela perdeu o mandato, foi para recuperar esse dinheiro em Brasília, nós gastamos mais de um ano para recuperar esse dinheiro, tivemos que pedir ajuda de um monte de partidos políticos, conseguimos recuperar, depois foi para o processo de licitação da obra, da reforma e da ampliação, houve um monte de gente tentando impedir a reforma do hospital, até com intenções maliciosas e até políticas, pessoas que fizeram tentativas de bloquear a licitação para não deixar acontecer a ampliação e a reforma do hospital. Nós vencemos e daí chegou a pandemia na hora certinha que a gente ia começar a reforma.
que nós fizemos? Nós ia começar por um outro setor, nós vamos parar tudo e vamos fazer aonde é mais importante. Começamos pela UTI. E na UTI nós ampliamos 10 leitos, criamos 10 leitos, não, criamos, porque o nosso hospital era de baixa complexidade. Aqui, além de não ter tomógrafo, o nosso hospital não tinha UTI. Todo o encaminhamento era tudo dependente do CROSS, que é o Sistema Regional Estadual que organiza as demandas de UTI do estado de São Paulo e aqui na região, e nós não tínhamos nem nada de apoio para nós. Chegando a pandemia, nós criamos os 10 leitos, criamos a unidade respiratória, continuamos a reforma do hospital, e já entregamos a maternidade e estamos fazendo uma transformação no hospital que não é reforma. É ampliação e talvez poderíamos chamar de duplicação, porque sai de 66 leitos para 100. Sai de um hospital sem tomógrafo e agora tem tomógrafo. Sai de um hospital sem UTI, agora tem UTI. E agora com uma filosofia mais moderna de hospital. Então, esse novo hospital, com a nova recepção, mais adequada, mais ampla, com o novo fluxo hospitalar totalmente renovado, vai dar muito mais qualidade para os nossos excelentes profissionais de saúde que temos na cidade, que às vezes, outro dia eu estava numa reunião e a pessoa fez uma ofensa muito grave a um funcionário da saúde. Eu falei, pedi para ele, pelo amor de Deus, não faz isso não. Você não sabe o que essas pessoas carregam. Você não sabe o sofrimento. Se alguma vez ela te tratou mal, tenta entender as circunstâncias da vida dela. As pessoas às vezes respondem com agressão e não entendem o porquê que a pessoa às vezes reagiu abruptamente depois de trabalhar 5, 6, 8, 10 horas no serviço. Tem gente que dobra o plantão. Então a gente pede para as pessoas terem paciência, são seres humanos que estão atrás daquela roupa branca, atrás ali da recepção. Vamos tratar bem esses profissionais, e que dá muito orgulho aos profissionais de saúde de Hortolândia. Se tem um ou outro que dá problema, nós vamos estar lá para corrigir, para incentivar, para mudar esse perfil. Mas eu peço para os moradores da cidade de Hortolândia, cuidem dos seus profissionais, dos seus trabalhadores públicos, dos seus funcionários públicos, eles são seus, eles são empregados nossos. Trate ele com carinho, que não tem coisa que corrige mais do que uma palavra doce, uma palavra sã, é o que melhor salva, às vezes, uma pessoa que está lá estressada, atendendo uma pessoa nervosa, às vezes um médico desatencioso. Trate ele com carinho, você vai receber dele, vai ter retribuição. Então, essa atuação nossa na pandemia foi fundamental para a gente salvar vidas. Os nossos índices, inclusive, de número de contaminados e número de mortos, pode comparar com qualquer cidade dessa região com mais de 200 mil habitantes. Nós somos a metade do número de contaminados e quase a metade do número de óbitos que nós tivemos na cidade. Porque aqui nós fizemos fiscalização, as pessoas tiveram que respeitar, e graças ao comércio da cidade de Hortolândia, que foi respeitador também. Nós tivemos guarda municipal, fiscalização, mas se o comércio da cidade fosse um pessoal displicente, um pessoal que não tivesse maturidade, não teriam respeitado as normas. E o comércio respeitou. Não foi o comércio que fez transmissão de contaminação na cidade. Foram muito mais as festas, os bailes, as festividades que foram desrespeitadas. E também quero agradecer às igrejas. As igrejas, inclusive a Congregação do Cristão do Brasil, só vai começar a abrir agora. Muitas igrejas não abriram, ficaram fechadas durante o tempo da pandemia toda, respeitaram todas as normas. Nós não tivemos um problema na cidade de Hortolândia de desrespeito às igrejas, foram excelentes. Por isso, parabenizo todos aqueles que têm fé, porque isso é demonstrar que tem fé, porque está preocupado com a vida das pessoas. Às vezes as pessoas vão muito na igreja e acham que ter fé é estar na igreja repetindo uma oração ou estar lá demonstrando publicamente, socialmente a sua fé. A fé é maior do que isso. A fé é um compromisso de vida e com a vida, e por isso que eu tenho que homenagear as pessoas que têm fé em Hortolândia, por isso que a nossa cidade é uma cidade muito especial. E o pós-pandemia, nós temos um foco. Para resumir, para a gente não ficar muito prolongada a minha fala, eu vou dizer assim: o pós-pandemia nós já estamos trabalhando. Já começamos esse trabalho há 4 meses atrás, mas a cidade não parou.
Durante a pandemia, nós mantivemos e continuamos fazendo todo o encaminhamento da administração pública para não parar as obras, porque o nosso foco antes da pandemia era trazer desenvolvimento, emprego e renda. Então, as obras estão acontecendo e vão acontecer agora no correr desse ano, no ano que vem. O ano que vem a cidade vai ser uma outra cidade, totalmente diferente. Mas o nosso foco é emprego, trabalho, renda para as pessoas, e isso, as obras de infraestrutura, atração das empresas, chegada do açaí agora, tem Odata, tem um monte de empresas que nós estamos buscando e tem mais várias outras que vão chegar e que vão ser anunciadas no momento oportuno, que vão modificar a estrutura da nossa cidade, garantindo que a nossa cidade seja uma das que mais vai oferecer. Já é hoje a que mais está oferecendo vagas de emprego na região metropolitana. Enquanto todo mundo está perdendo, nós só estamos ganhando. Tivemos saldo positivo no ano passado, né, nesse ano, e estamos tendo saldo positivo até agora. Agora, com a chegada do açaí, então, e com a das outras empresas que estão chegando, nós vamos crescer ainda mais. Primeiro foco é esse. Segundo foco, garantir que as pessoas não passem fome. Vamos manter a cesta básica até onde tiver gente com risco de fome. Nós não vamos deixar, com a necessidade econômica que as pessoas estão tendo, as pessoas sofrerem com isso. Vamos manter o nosso foco na recuperação do nosso hospital. Vamos reformar o nosso hospital inteirinho e fazer dele um hospital de excelência, um hospital digno, com qualidade, porque ele vai ser muito mais resolutivo. Os nossos profissionais não conseguiam dar resolução melhor, porque não tinham tomógrafo, os equipamentos com dificuldade, não tinha UTI, como que ia dar a vida para as pessoas? Nós já temos 10 leitos, a meta é 10 para cada 10 mil habitantes, um leito. A nossa meta é dobrar esses leitos. Nós somos uma das que tem mais leitos na região metropolitana de Campinas, leitos de que eu estou falando de UTI. Nós somos uma das cidades que mais tem leitos de UTI na região metropolitana de Campinas, pode pegar índice de qualquer cidade, e somos uma das poucas que tem hospital municipal. Outras cidades têm hospital, mas hospital do Estado ou do governo federal. Na nossa cidade, nós fazemos questão de ter hospital porque a nossa cidade precisa. Temos 3 UPAs, 17 UBS, e a estrutura de saúde da nossa cidade faz inveja para qualquer cidade do país. Por isso, não despreze o valor do serviço de saúde SUS da cidade de Hortolândia, que é bancado com recursos do governo federal, que é bancado com recursos do governo do estado e é bancado com dinheiro do povo de Hortolândia. E esses recursos é que, somados, fazem com que a nossa cidade, com toda a dificuldade, nós conseguimos salvar milhares de vidas durante a pandemia e durante esse ano de 2020. E continua o nosso foco, a educação, agora com a nova visão, e também na área da saúde, que eu ia falar agora com a tecnologia, né? Porque a saúde agora vai mudar. Não vai, nós não estamos preocupados mais só em criar estrutura física e construção civil para atendimento de saúde. Nós estamos preocupados em criar tecnologia capaz de atender as pessoas através da forma virtual. Então, consultas, agora com a pandemia que já foi liberado, autorizado, pode ter consulta virtual, onde já se viu a pessoa ir para uma fila marcar uma consulta, tem que ter meios para a gente marcar consulta, marcação, ou é por e-mail, ou é por telefone. Nós vamos acabar com esse sistema. Nós estamos implantando rede de fibra ótica na cidade para a gente interligar todos os serviços públicos da cidade, 80 quilômetros. Todos os serviços públicos serão interligados, nós teremos condição de dar aquilo que o povo de Hortolândia sempre merece, que é ter qualidade no serviço de saúde através da tecnologia. E a educação também é um outro foco nosso, além da escola de tempo integral, que agora muda de conceito. A escola de tempo integral não é necessariamente a criança ter o dia inteirinho na escola. Com a pandemia agora, e certamente o ano que vem ainda vamos ter dificuldade para a volta às aulas, mas certamente vamos voltar um pouquinho, mas quando voltarmos, ainda não será a totalidade. Como que nós vamos garantir o estudo desses alunos? Nós não vamos perder mais um ano. Nós vamos ter que garantir o ano. Esse ano nós garantimos com os nossos blogs, com as nossas aulas virtuais, que os nossos professores foram excelentemente criativos, mas temos que garantir internet para essas crianças, computador para todos os alunos da prefeitura. Nós temos que garantir
tecnologia para os professores poderem fazer as suas aulas e preparar melhor o seu sistema de ensino, que agora muda por completo. Então, essa tecnologia tem que se somar. E um dos pontos também essenciais, para mim não esticar muito o tema, que é a questão de segurança, que hoje, a gente também falando de segurança, ninguém pensa mais em falar, precisa de ter guardas municipais. Precisa da guarda municipal, mas mais do que isso, precisa também de tecnologia. Nós estamos buscando criar uma rede na cidade de tecnologia, através dessa fibra ótica, onde nós vamos construir uma muralha virtual. Nós já temos o local para essa base, vai sair da Guarda Municipal. Lá nós estamos transferindo já para um outro local, aonde vai ter uma sede, vai ser os portais da cidade. Toda a interligação vai passar por lá, onde vai ter lá gestado Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, mobilidade urbana. Todos os serviços vão ser centralizados numa central, onde digitalmente nós vamos acompanhar, através de câmeras, através de monitoramento, tudo o que está acontecendo. E, naturalmente, a lâmpada de LED entra nisso daí como uma luva, que as lâmpadas de LED não são apenas para iluminar, elas têm também a tecnologia junto com ela, elas vão fazer também serviço de vigilância, elas vão fazer serviço de cuidado para anúncios de queimadas, vão anunciar estampidos e vão fazer uma cerca também de muralha, de claridade na cidade, que a cidade vai ser destacada. Seremos a primeira cidade do estado de São Paulo a ter 100% de iluminação LED. Quem já teve na porta da sua casa uma iluminação LED, vai contar para os outros aí. Nós estamos chegando a 50% da cidade. Até o ano que vem, começo do ano, nós vamos ter 100% da cidade de iluminação de LED. Um projeto, Priscila, que não termina agora com LED. É um projeto de 20 anos de transformação. Se aparecer amanhã uma nova tecnologia mais avançada que o LED, o nosso contrato obriga a empresa a trazer esse novo projeto. Vamos imaginar, criou uma lâmpada que ela capta a luz solar e ela ilumina perfeitamente, sem necessidade de ter fiação. Pronto, a empresa é obrigada a colocar essa nova iluminação. Isso no nosso contrato para os próximos 20 anos, tudo que acontecer de iluminação pública já está garantido a partir de agora. Então, tudo isso são coisas que serão o nosso pós-pandemia e que a gente espera que a nossa cidade, principalmente, não pare, continue crescendo e trazendo cada dia mais oportunidade para todas as pessoas. Então, Ângelo Perugini, quais são as suas considerações finais? Primeiro, quero agradecer, Priscila, agradecer a vocês que nos acompanharam, agradecer vocês da TV Hortolândia por nos dar essa oportunidade de conversar com as pessoas, dizer que vou continuar sempre com fé, trabalho, determinação para fazer de Hortolândia uma das melhores cidades do nosso Brasil. Vou continuar trabalhando e resolvendo todos os problemas que juntos a gente sonharmos para que a nossa cidade seja cada dia melhor para todos, com justiça e igualdade. Muito obrigado, Priscila. Fé, trabalho e solução. Então, Paulo Nicoletti, é com você aí do estúdio. Obrigado, Perugini. Obrigado, Priscila. Obrigado também a você que acompanhou durante a semana a sabatina com os candidatos da Prefeitura da cidade de Hortolândia aqui pela TV Hortolândia. Vale lembrar que os candidatos, todos foram convidados a estar aqui. Só que esses 5 foram os que aceitaram falar conosco. Boa noite, um ótimo final de semana a todos vocês. Nos vemos em breve em novos projetos. Até lá!